Bom, vamos lá então. Dois, três. Ó, estamos fazendo uma parada inédita hoje pelo One, né? Em colaboração com o One, para promover a luta do John Lineker com o Fabrício Wonderboy. Como é que vocês estão, cara? Tudo bom? Obrigado, John, por ter vindo. Obrigado, Fabrício. Cara, é uma honra para mim poder bater esse papo com vocês aqui. E vamos bater papo. Como é que você tá, John? Bom dia a todos, né? Tô bem, graças a Deus. Acho que essa luta aí vai ser uma luta bem interessante de se fazer. E Fabrício, bom dia. Boa noite, né? 10 horas da noite, você tá aí. Você mora na Tailândia? Boa noite, é 8 horas aqui da noite, eu moro aqui na Tailândia. Que massa, cara. Faz tempo que você mora aí? 5 anos. Caramba, faz bastante tempo. Que legal, que legal. Ó, vou começar aqui então. Eu pus umas perguntas aqui pra gente bater um papo. Essa pergunta é para os dois, tá? Eu vou fazer a mesma pergunta pro John Lineker e a mesma pergunta pro Fabrício Andrade. John, como é que tá indo o seu camp? Você tá treinando aonde? E quando que você viaja para Singapura? Lembrando que a luta é dia 20? Peraí. 21 de outubro, certo? Dia 22 de outubro. Tá, isso. Então, aonde você tá treinando? Como é que tá indo o seu camp? E quando que você viaja para Singapura pra luta? Cara, eu tô treinando no Brasil mesmo, aqui na minha academia, né? Na academia do mestre Elcimar, na academia OCS. Cara, e o camp tá daquele jeito, né? Com certeza, quando a gente é campeão, né? Para se manter ali, a gente tem que treinar 2 vezes mais, né? Então, com certeza, tô treinando 2 vezes mais, sempre aperfeiçoando, né? O meu boxe e sempre evoluindo nas outras áreas, né? No wrestling, jiu-jitsu, muay thai. Então, graças a Deus, aí tá indo super bem aí, meu camp. Bem legal. E você, Fabrício, como é que tá indo o seu camp? Você tá treinando, fazendo seu camp aonde? E quando que você viaja para Singapura você não tem muito que se adaptar, né? Porque você já tá relativamente perto aí, né? Então, eu tô fazendo meu camp aqui na TAIG, né? Como sempre, academia que eu venho treinando há um bom tempo. E o camp tá indo, como sempre, como todas as lutas, tudo perfeito, treinando bastante, focado no objetivo. E, como você falou, eu tô bem perto aqui da onde vai ser a luta. Então, acho que eu viajo já na semana da luta, na segunda-feira, na semana da luta. Ah, bem legal. Eu vi uma conversa do Fabrício dizendo que o John Lineker estava fugindo dele e que você não queria lutar com ele de jeito nenhum. John, você acha que o Fabrício te respeita como campeão? E da onde que veio essa conversa aí? Cara, fugir, na verdade, fugir, essa palavra, na verdade, eu desconheço, né? Do meu dicionário, né? Eu não fujo de ninguém, eu sou lutador, essa é a minha profissão, né? Nem sempre depende da gente, sempre depende muitas das vezes do evento, né? Se algumas vezes eu não respondi, foi porque tinha pessoas por trás, né? Lógico, não gostei da maneira que ele quis se promover para conseguir a luta comigo, né? Tipo, me chamando de frango, daí dou um raio lá, né? Não fui, então, mas ele tá no tempo dele, né? Ele acha que está preparado, né, para lutar pelo título, né? Se o evento quis colocar essa luta, então o evento também acha que ele está pronto, né? Mas eu tô aqui, né? Tô aqui, não fujo de ninguém, né? Tô aqui para fazer o meu trabalho e com certeza essa luta, como eu disse, vai ser muito interessante de se fazer. Bem legal. E Fabrício, da onde que veio essa história de que ele tava fugindo e que não queria lutar com você? Então, a primeira vez que eu pedi para lutar com ele, né? Na verdade, se tá até lá no Twitter, se você for lá conferir, eu
pedi para lutar com ele de uma forma bem respeitosa, porque eu conheço ele de muito tempo, né? Conheço ele desde 14 anos de idade, já assistia ele no UFC, então ele sempre foi um cara ali que eu sabia que ia ser campeão, que era o maior nome da categoria no evento, e eu como lutador, eu sempre busco lutar contra os melhores, entendeu? Eu quero ser o melhor, então eu sei que eu tenho que bater os melhores, e a primeira vez que eu pedi para lutar com ele faz, tipo, 2 anos ou mais, e eu chamei de uma forma respeitosa. Na época ninguém respondeu, até entendo, na época eu estava chegando no ONI, mas eu fui ali, fazendo meu nome, ganhando as lutas, ganhei do número 2 do ranking na época, que era um cara que estava ali, Shoko Sato era um cara que estava ali para lutar pelo cinturão, que era o cara mais cogitado ali para lutar contra o Bibiano na época, estava vindo de 3 finalizações seguidas, um cara que tinha mais de 40 lutas, eu ganhei dele e, novamente, pedi para lutar pelo cinturão, os caras não me deram o cinturão, e eu falei que queria lutar contra o Lineker, porque eu sabia que ele era o cara a ser batido. E depois de um tempo, ele acabou lutando com o Kevin, e então eu respeitei que ele estava na minha frente, eu respeitei que ele era o próximo cara a lutar pelo cinturão, então eu parei de pedir a luta pelo cinturão, porque eu sabia que ele ia lutar pelo cinturão, e eu sabia que ele ia vencer, na época eu acreditava que ele ia ganhar do Bibiano, então eu falei, não, agora é o momento dele, ele está na minha frente, eu vou respeitar, esperei ele lutar pelo cinturão, assim que a luta acabou, eu voltei a chamar ele, tinha ganhado também na época nocauteei o chinês no primeiro round, depois assim que ele ganhou o cinturão, eu nocauteei o filipino no primeiro round, e novamente eu fui lá, pedi para lutar com ele, e ele não respondeu, não... Claro que eu entendo que é o evento que coloca a luta, mas na minha opinião, se eu sou campeão, eu vejo um cara que está vindo ali bem, que está nocauteando todo mundo, eu vou me pronunciar e vou dizer, esse é o cara para lutar pelo cinturão, e não teve um pronunciamento dele, e na mesma época o coreano pediu para lutar contra ele, que acabou sendo o número 2, sendo que eu já tinha ganhado o número 2, e aí colocaram o coreano para número 2, e aí ele aceitou lutar contra o coreano e me ignorou novamente. Aí foi na época que eu falei, aí tá zoando, né, mano? Tá zoando, os caras sabem que eu sou o próximo, o coreano não é para lutar pelo cinturão. E eu falei, eu vou nocautear o coreano e depois vou nocautear ele. E foi o que eu fiz, nocauteei o coreano, porque o coreano não estava preparado para lutar pelo cinturão. Ele tentou furar a fila. E eu respeitei quando foi o momento dele, eu não tentei furar a fila. Falei, vou esperar ele lutar contra o Bibiano e depois eu peço para lutar. Então, eu fiz o que eu fiz e eu acredito que ele, como campeão, deveria ter se pronunciado e ele não se pronunciou. Então, é daí que veio aí, que eu falei, o cara tá zoando comigo, e daí que veio tudo aquilo depois que eu nocauteei o coreano e eu falei, agora é minha hora. Entendi. E aí não tem mais como negar, né, mano? Entendi. John, quer responder? Não, agora, como ele disse, agora é a hora dele, chegou a hora, né, de tentar aí buscar aí o tão esperado título, né, como eu falei ali, né, se eu não respondi, de alguma forma, eu achei que ainda precisava fazer mais algumas lutas, né, precisava se firmar mais aí no evento, né, e ele mostrou, e eu tô pronto, tô preparado, tô esperando, eu precisava disso, né, eu preciso de alguém para lutar, né, preciso trabalhar também, tenho família, né, e eu não fujo, né, eu tô aqui, eu sou lutador e com certeza essa luta vai ser muito interessante, né, um strike enquanto outro strike, então com certeza vai ser um show de luta, e é daquele jeito, né, aquele jeito, é buscar o nocaute o tempo todo. Bem legal. Fabrício, você tá invicto desde que você entrou no One, 5 vitórias seguidas, certo? Desculpa, cortou Você tá invicto desde que você chegou no One com 5 vitórias seguidas, né? Isso, na época que eu cheguei no ONI, né, eu cheguei num recorde de 3-2, e eu, tipo assim, era o azarão, lutei contra o cara que já tinha o nome no evento, mas, tipo assim, minhas derrotas, tem razões, eu não vou ficar falando aqui porquê, mas aconteceu porque tinha que acontecer, mas eu cheguei no evento sabendo que eu ia fazer a diferença, entendeu? Mas como falei, cheguei com recorde de 3-2, então eu era um cara ali que ninguém estava preocupado comigo, mas já cheguei já finalizando um cara que já tinha um nome no evento e, consequentemente, fui ganhando meu espaço ali, mas eu acho que pelo fato de eu ter chegado com esse recorde, muita gente duvidou de mim, muita gente tentou falar que eu não estava preparado, entendeu?
mas eu sempre acreditei no meu potencial, eu sempre treinei bastante para chegar aqui. E, tipo assim, ele falou que ele achava que eu tinha que fazer mais lutas, só não entendo como ele pensou que eu tinha que fazer mais lutas, mas o coreano não tinha, entendeu? Porque, pô, vamos falar a verdade, né? O coreano não tinha nível para lutar pelo cinturão. Ele tentou meio que furar a fila ali, e eu acredito que era uma luta ali que o John Lineker ia nocautear ele, tipo, fácil, entendeu? Então, eu acredito que ele pensar que o coreano estava preparado para lutar pelo cinturão e eu não tava, é brincadeira, né, mano? John? Não, na verdade, quem queria essa luta era o evento, né? Que queria que eu lutasse com esse coreano aí, né? Então, como eu disse, nem tudo depende da gente, mas tá aí, né? Agora tá aí a oportunidade. Eu acho que o que ficou para trás, deixa lá e vamos olhar agora para frente, né? Para dia 22 de outubro e ver o que vai dar, né? Bem legal. Fabrício, o que muda no seu camp, no seu jeito de treinar, para uma luta importante como essa? Se muda alguma coisa? Eu acho que no meu treino não muda muita coisa, né? O que eu venho sempre fazendo, buscando melhorar em todas as áreas. Então, em todas as minhas últimas lutas, eu não mudei o meu modo de treinamento, eu só aperfeiçoei, entendeu? O que eu já estou fazendo, fazer cada vez melhor. E eu acho que essa luta só me dá uma motivação maior mentalmente, entendeu? Porque eu sei do tanto que eu batalhei para chegar nessa oportunidade, não foi fácil, entendeu? Muitos anos de treino, muitos anos de dificuldade, entendeu? Eu vim para a Ásia aqui com 19 anos de idade, sem ser ninguém, e conquistar o meu espaço para chegar para lutar pelo cinturão do ONI é tipo uma coisa assim inacreditável para mim que eu estou vivendo, entendeu? Então eu acho que só muda mesmo mentalmente, só me dá essa motivação de saber que todo o esforço de todos esses anos aí de treinamento tá finalmente sendo recompensado. E John, para você uma pergunta bem parecida. Você é um cara bem agressivo também, que vem para cima, batendo forte, batendo duro. Como campeão, defendendo o cinturão, muda alguma coisa no seu estilo para essa luta de defesa com o cinturão? Principalmente pelo fato do Fabrício também ser um cara agressivo que vem para frente, ou melhor ainda? Na verdade, a gente tem que buscar evoluir sempre, né? Então, eu venho aprimorando mais a minha parte do chão, a parte do Muay Thai ali, né? O Jiu-Jitsu. Então, como eu disse, como a gente é campeão, a gente vira alvo, né? E para chegar lá, ganhar o cinturão, é mais fácil do que você manter ele, né? Então, a gente tem que focar nisso, focar mais nos treinos, né? Buscar evoluir sempre, né? Então, graças a Deus, eu tenho evoluído bastante, aperfeiçoar cada vez mais aí. E para essa luta, com certeza, não está sendo diferente, né? Eu sempre treinei duro e agora estou treinando 2 vezes mais duro, né? Então, vou estar muito bem preparado, fisicamente, psicologicamente, né? Porque vai ser minha primeira defesa. Eu nunca defendi o cinturão, já ganhei outros cinturões, né, nacionais aqui, e nunca cheguei a defender nenhum, né, esse vai ser o primeiro, então estou muito motivado e estou muito contente, né, com essa luta aí, de poder fazer minha primeira defesa. Bem legal. Fabrício, o Demetrius Johnson falou que gostava muito de ver você lutar também, rasgou um monte de elogios para você. Você se mostrou muito lisonjeado, né, com as palavras dele, mas você também rebateu dizendo que você é o melhor lutador que tem no One. Por que você acha isso? Me explica o raciocínio. Tipo assim, né? Venho mostrando aí nas minhas últimas lutas, né? Principalmente nas minhas últimas 3 lutas, foi onde a gente começou a fazer um trabalho bem diferente. Tipo, não tem erro, entendeu? Eu não me permito errar. Então, todos os dias a gente faz tudo certo. E o resultado foi mostrado nas minhas 3 caras que eu terminei no primeiro round e não tomei nenhum soco, entendeu? E eu acredito que mais ninguém fez isso no ONI até agora, entendeu? De ter a dominância que eu tô tendo, que eu tô mostrando dentro do octógono. Claro que receber um elogio de um cara como ele, que defendeu o trono dele 12 vezes no UFC, agora foi campeão do ONI, entendeu? Então, receber um elogio de um cara desse é muito gratificante e mostra que meu trabalho está sendo reconhecido, mas eu acredito que
eu tô apenas começando, entendeu? Eu tenho 24 anos de idade, então minha história está começando a ser escrita e eu acredito que isso é só o começo de muita coisa que eu ainda vou fazer dentro desse esporte. John, você concorda que ele é o melhor lutador do ano? Eu acho que o melhor, atualmente sou eu, né? Campeão mundial, né? É, ele disse que nessas 3 últimas lutas não levou nenhum soco, né? Acredito que agora com certeza ele vai levar alguns, né? Porque todo boxe, né? E com certeza ele nunca lutou com um cara como eu, né? Então eu acho que vai ser um grande desafio para ele. Fabrício quer responder? Não, com certeza, sem sombra de dúvidas, ele é o maior desafio que eu vou ter, que eu tive até agora não que eu vou ter, mas que eu tive até agora dentro do ONI, mas eu acredito que isso só vai valorizar a minha vitória, entendeu? É justamente disso que eu precisava, de um cara com o calibre que ele tem, e quando eu fazer um cara como ele parecer fácil, vai ser a hora que todo mundo vai ver o nível que eu tô. Bem legal. E agora eu vou fazer a última pergunta para os dois, um de cada vez. Eu vou começar com o Fabrício. Fabrício, me descreve, sei lá, minuto a minuto, round a round, como é que você vê essa luta se desenrolando e como que essa luta acaba no dia 21 de outubro. É 21 de outubro pra gente, é 22 aí pra você. Vocês lutam no dia 22, a gente assiste no dia 21, é isso? Eu acredito que a luta estava marcada para o dia 21, mas mudou para o dia 22, que agora estão fazendo 2 eventos, né? Um à noite e um de manhã. É isso Então mesmo, então. agora Então é isso mesmo. que vai ser ao vivo no Amazon Prime. E Isso, acredito isso. que a luta vai se desenrolar como nas minhas últimas lutas, entendeu? Vou fazendo a pressão. Para mim não importa como vou nocautear, só importa que eu vou fazer tudo. Eu trago muitas armas para a luta, entendeu? Esse é o meu diferencial. Eu trago meu boxe, eu trago meu joelho, eu trago chute, eu trago cotovelo, entendeu? Tem o wrestling também. Então, esse vai ser meu diferencial nessa luta, é que eu sou um lutador mais completo. Então, vai ser como nas minhas últimas lutas, pode terminar a qualquer minuto, joelhada, chute, soco, não importa, mas pode acabar a qualquer minuto. E primeiro round. Primeiro round. John, a mesma pergunta pra você. Como é que você vê a luta se desenrolando e como é que essa luta termina? Cara, minhas lutas não tem segredo, né? O que todo mundo sabe já. Eu vou ser o mais agressivo possível, como todas as minhas lutas. Vou para cima, vou buscar o nocaute o tempo todo. Vou buscar o nocaute no primeiro round, se não for o primeiro, vou no segundo. Porque é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de nocautear, eu gosto de dar porrada. E então não vai ser diferente. Não vai ser diferente como as outras lutas, né? Então ele tá bem ciente disso, ele sabe que eu vou para cima dele, ele sabe que ele vai me bater e eu vou continuar indo para cima dele, né? Então essa que é o diferencial, tá entendendo? Tipo assim, o cara vai me bater e eu vou continuar indo para cima. Ele vai ter que me segurar, entendeu? E é o que vai ser feito. Eu vou para cima o tempo todo. Boa. Fabrício, tem algum recado final para mandar pro John? Recado final, então, é o que ele falou, né? Então vai ser só porrada. Então vamos para só porrada, sem colocar para baixo. É o que eu gosto de fazer também. E John, um recado final para mandar pro Fabrício? Se ele, se ele cumprir o que ele tá falando aí, nada de botar para baixo, vai ser interessante. Por mim tá cumprido, irmão. Sem botar para baixo, vai ser porrada. Vai ser interessante. Então, ó, gente, eu acho que no final das contas quem ganha é o Brasil. A nossa torcida, apesar do coração ficar dividido ali, a hora que junta tudo, tem 2 brasileiros brilhando em Singapura, no maior evento do mundo, disputando o cinturão, enche a gente de orgulho. Eu desejo a melhor luta possível para você, John, e para você também, Fabrício, a melhor luta possível e eu tô na torcida pelos dois aqui. Obrigado. Valeu. Beleza, gente? Obrigado. Tamo junto. Obrigado, valeu. Obrigado pelo tempo. Fabrício, obrigado pelo tempo. John também, campeão. E dia 22 de outubro, na Amazon Prime,
One, John Lineker contra Fabrício Andrade. Abraço pra vocês aí. Obrigado, John. Obrigado, Fabrício. Tamo junto. Valeu.